Olá, gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da Escola Ecoprime. Mais uma quinta-feira que a gente tem o privilégio de estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre criação de filhos, sobre formação de filhos à imagem de Deus. E a gente vai estar hoje com Simeia Medrum, conversando sobre, será que as nossas atitudes elas transmitem amor para os nossos filhos? Ou que tipo de atitudes nós precisamos ter para transmitir amor para os nossos filhos? Olá, Vanessa, boa noite. Nalda, seja bem-vinda. Oi, Manu. Boa noite, Danilo. Eliude. Siméia já está por aqui. Viviane, olá. Sejam bem-vindos a mais uma live da Escola Ecoprime. E é um privilégio enorme poder estar aqui com vocês, né? De poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido e trazendo pessoas, né, que têm aí conhecimento, têm experiência e têm lidado direto, de uma forma ou de outra, com família, com criação de filhos. É sempre um desafio muito grande, né, a maternidade, e é muito bom poder contar com a experiência de outras pessoas e esse conhecimento. E a gente sempre tem trazido essas informações com viés 100% cristão. Olá, Verônica, boa noite. Ruth, Bela Fitas e Acessórios, sejam bem-vindos à nossa live. Vamos chamar aqui. Olá, Julie, Joana, sejam bem-vindas. A gente vai iniciar já aqui a nossa live. Olá, boa noite, Simeia. Boa noite, Andressa. Que bom estar com você. Que coisa boa, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. De Muito nada, bom. foi um Fiquei prazer estarmos surpresa. aqui. Oh, que coisa boa. Muito bom estarmos Hum, aqui hoje, né, sim, para podermos compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem nos permitido vivenciar, experimentar e conhecer, né? Então é um sim, privilégio sim. enorme. Simeia Medrum, ela é pastora, né, da igreja anglicana e é mãe, esposa e tem estado à Uhum, frente como coordenadora do grupo Mulheres de Visão, que sim, é um grupo dentro da Visão Mundial, não é isso? isso. O Perfeito. Mulheres de Visão Você está me escutando? Estou te escutando. Tá travando um Sim. pouquinho a tela para mim, mas eu estou te Ah, escutando bem. tá bom. Espero que dê tudo certo hoje. Mulheres de Visão é um ministério da Visão Mundial, né? Ele surgiu no mês de junho de 2016. E a intenção do Mulheres de Visão é justamente engajar as mulheres de várias igrejas, porque as igrejas estão inseridas geralmente em comunidades ou têm algum trabalho com comunidades. E aí, Mulheres de Visão fortalece essa visão de proteger as crianças, né? De cuidar das crianças, principalmente as mais vulneráveis, né? Então, Isso. nós formamos igrejas parceiras, sabe? Formamos algumas igrejas, elas se tornam membros, né, ou parceiras do Mulheres de Visão, através Perfeito. de grupos formados pelos pastores. Entendi. Então, mas na verdade ela é um grupo dentro da visão mundial. Da Visão Mundial. A ideia surgiu porque Visão Mundial trabalha com crianças, não é? Há 70 anos no mundo e há 45 no Brasil. Então, quando as mulheres das igrejas, elas têm um olhar diferenciado, né? Ela tem um olhar mais pelo coração, pela necessidade das crianças, da sua igreja, da sua família, e não somente dessas crianças, mas de outras crianças que ela identifica na sua comunidade. Geralmente são as mulheres que vão buscar as crianças nas comunidades. Então, a mulher de visão, ela tem esse papel de
fortalecer a visão da igreja, né, engajar a igreja na causa da infância mais vulnerável. Então, é através desses grupos de oração, né, nós formamos grupos nas igrejas e, através da oração, da reflexão bíblica, da fala pela criança, da mobilização, da contribuição. Então, isso fortalece aquele ministério que a igreja tem para trazer a criança mais vulnerável para a convivência com a igreja. Agora Perfeito. eu estou vendo sua tela travando. É mesmo. Mas vamos continuar. Eu acho que isso é só o horário, né? Muito congestionado. Aparentemente minha internet aqui tá boa, mas vamos, né, pedir a Deus para que sigamos. Eu estou lhe ouvindo bem. A imagem está travando, mas eu estou lhe ouvindo bem fluido. Ótimo, ótimo. Então é mais importante que o áudio está fluido. Isso. Então, você tem trabalhado já há 4 anos no Mulheres de Visão, que tem esse objetivo, né, de intermediar e de trazer as crianças para perto. E isso. A gente conversando sobre a visão mundial, normalmente, como você disse, normalmente eles trabalhavam, até pouco tempo, eles trabalhavam mais com crianças carentes, não é isso? Sim. O foco principal da visão mundial são as crianças mais vulneráveis. Mas hoje, o quadro da vulnerabilidade, nós identificamos que as crianças de todas as classes hoje, tem muitas crianças em situação de vulnerabilidade, até na classe média alta, né? Então, nós temos no Brasil uma média de 16 milhões de crianças em situação de pobreza, mas em situação de vulnerabilidade nós temos 30 milhões, por volta dos 30 milhões, quer dizer, incluindo outras classes. Essas crianças, elas estão nas igrejas, nas escolas, elas estão em lugares que a criança vulnerável, pobre, não frequenta, né? Geralmente não frequenta. Entende? Então, aí a visão mundial incluiu essas. Interessante isso, né? Porque quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente normalmente vê essas crianças de mais baixa renda. Mas a gente consegue... E é interessante essa visão da instituição, porque a gente começa a ver essa vulnerabilidade numa classe mais alta, que não tem necessidades necessariamente financeiras, mas que tem outros tipos de necessidades. E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Que tipo de necessidade, que tipo de vulnerabilidade foi visto nessas classes sociais mais elevadas? Andressa, hoje os pais trabalham, mulher e marido trabalham, e a criança fica em casa com a babá, fica em casa com outros adultos, não é? A criança, às vezes, ela tem uma jornada fora de casa tão intensa, né? Então, hoje, muitas crianças estão sobrecarregadas, não estão vivendo a sua infância em plenitude, porque ela passa praticamente fora de casa, muitas vêm para casa só para dormir, entende? Então, isso pode gerar na criança um vazio muito grande, uma necessidade de orientação, de amor, e isso está faltando em muitas crianças. Hoje a gente vê o índice de suicídio, né, em crianças e adolescentes é mais na classe média, né? Então, o problema da classe vulnerável na pobreza é a questão do tráfico de drogas, o envolvimento com violência urbana, mas as outras crianças estão, né, se cortando, né, se automutilando, e isso é um vazio que essas crianças estão sentindo e elas precisam dessa atenção. Isso vem a negligência, não é? A negligência emocional, afetiva, elas não estão tendo a memória afetiva alimentada. E aí essas crianças sentem elas estão numa situação de vulnerabilidade porque elas podem se autodestruir, não é? Então, hoje em dia, a vulnerabilidade ela está mais ampla.
do que há poucos anos atrás. Que a gente tinha. Perfeito. Então, a gente falou aqui sobre uma agenda muito cheia, uma sobrecarga de Isso, currículo, a questão da necessidade de amor e orientação, que a gente poderia ligar à questão da falta de tempo, talvez, né? Um sim, vazio grande, uma negligência emocional, uma memória, a falta de uma memória de memória afetiva. afetiva. Isso. Eu acho que no E, passado, né, no passado, há uns anos atrás, a criança tinha uma certa, digamos assim, uma certa convivência no lar, uma rotina, que isso lhe dava prazer, né, de voltar para casa, lhe dava prazer de estar com os pais, lhe dava prazer de conviver com a família. Então, hoje, essa relação dentro de casa, muitas vezes ela está tão, digamos assim, tão sem sentido, né? Sem sentido para a criança que ela não sabe, ela não pode identificar isso. Ela sente, mas ela não pode expressar. Ela expressa de formas assim, de violência, de indiferença, e crianças hoje estão com depressão, né? Hoje nós vemos crianças sendo atendidas muito mais por psicólogos hoje do que no passado. É muito perfeito. triste, não é? É muito triste. É verdade. E Uhum. como é que muitas vezes, né, assim, como você está falando, eu acredito que muitas vezes os pais eles não se percebam daquilo que de repente as suas atitudes transpareçam, né? A gente Sim, sempre busca dar o nosso melhor. A gente sempre quer fazer, quanto pais, a gente ama os nossos isso. filhos e a gente sempre quer oferecer para eles o melhor. Mas muitas vezes, provavelmente, a gente falha nesse processo, né? Por falta de compreensão, de repente, daquilo que os nossos filhos realmente precisam. Será que seria por falta de compreensão? Será que seria por falta de entendimento? Talvez falta de foco na criação dos filhos, já que muitas vezes a gente está tão tomado pela rotina ou tão tomado pela própria internet, pelas mídias e por tudo que envolve isso, É, né? eu vejo que a própria sociedade, o nosso mundo, ele estimula muito o consumo, né? Ele estimula muito os bens. Então, muitas vezes, os pais, eles pensam que o que eles vão dar à criança, a criança vai valorizar muito mais. Os pais, eles estão tão ausentes de casa, alguns pais, não é? Estão tão ausentes de casa e acham que eles podem compensar isso com presentes, com bens, né? Com o melhor celular, as melhores roupas. E depois essa criança, ela não, ela gostaria muito mais do tempo de qualidade com esses pais, não é? Isso eu acho que é muito, muito claro. Você vai assim a um restaurante, você vai a um shopping, você percebe nesses lugares as crianças que têm uma atenção em casa e as crianças que não têm, pela forma como elas reagem, como elas convivem, como elas se relacionam com seus pais. Então a gente percebe, não é, a tristeza daquela criança, não é? Essas são crianças que muitas vezes na escola, eu acho que você, como educadora, né, você deve perceber isso muito bem, né? Então, esse número de crianças que estão muito mais carentes, né, no meio da classe média, ele cresceu muito. Isso. E normalmente é isso, bem isso que você disse, né? Assim, a gente consegue Uhum, ver, às vezes, enxergar essas crianças que não têm sim, tanta atenção da família. Muitas vezes eles tendem a se isolar, eles tendem a entrar nesse mundo digital de forma muito intensa, né? Porque é uma forma sim, também de fugir do social. E, e é algo bem preocupante,
né? E se fala muito sobre essa questão do tempo de quantidade, tempo de qualidade, né? E o tempo Sim, de qualidade muitas vezes vem, eu fico vendo assim que vem quase como uma massagem assim no meu coração, tipo assim, ó, não fica tão culpada, porque o importante é aqueles 5 minutinhos que tu passa ali antes do teu filho dormir, né? Mas na é, verdade a gente entende que precisa existir as duas coisas, né? Não basta apenas ter tempo sim. de qualidade. Eu estava lendo uma reportagem, eu não sei se você já viu isso, uma pesquisa mostrando que, acho que é uma pesquisa americana, que os pais americanos passam em torno de 3 minutos por dia com os filhos em casa, né? Em termos Sim, de convívio, sim, né? é, Com exceção dessa pandemia, que nesse sentido, né, foi uma bênção, porque é, deu a possibilidade das famílias estarem juntas. Mas é muito sim, impressionante isso, o pouco tempo que as famílias têm dedicado para os filhos, né? sim, E a gente precisa se perguntar quais são as nossas prioridades, né? Porque, no isso, mínimo, elas estão invertidas, elas estão trocadas. Porque o trabalho não deve ser prioridade, por mais que venha a prover o sustento da família, né? Ele sim, é um meio de sustentar aquelas pessoas que a gente ama e que são sim, almas eternas, entregues por Deus a nós, né? sim, Para sim. cuidar, amar, proteger e ensinar. E em cima de todo esse cenário que você trouxe, a Visão Mundial ela lançou um programa de ternura, né? Ternura. Isso. Ternura começa em casa, Isso. é uma oficina, são 12 oficinas, né? Na verdade, são 12 oficinas e ela faz, é um trabalho muito interativo, não tem palestras, mas tem muitas dinâmicas e você começa a identificar, enquanto faz essas oficinas, você começa a identificar que em várias áreas da vida, né, nós estamos vivendo uma cultura desumanizante, né? Então, a forma como eu trato, como eu recebo, como eu dou e recebo, isso nós estamos trazendo da nossa cultura. A cultura, ela é um conjunto de costumes, de hábitos, de fala, né? Então, nós temos na nossa cultura algumas atitudes, algumas ações que ela passa de pai para filho, a comunidade se acostuma a viver daquele jeito, a pensar daquela forma, e parece que isso é natural. E não é. Pode ser desde as leis do país até a forma como eu arrumo minha casa, como eu ponho minha mesa, coisas que geralmente todos fazem, né? Mas isso também inclui nessa cultura a questão do tratamento, não é? E acha que isso é normal. E hoje a gente identifica o bullying, mas existem algumas outras coisas que a gente faz e que acha que isso é natural, não é? Que isso é normal e não é. Pelo contrário, a criança ou a relação familiar está se desgastando por falta de um gesto, né, de bondade, né? Então, esses são 12 oficinas que pode ser feito com os pais, né, nas igrejas, nas escolas, nas empresas, porque muitas vezes a relação entre funcionários não é boa, isso eles já trazem de casa, né? E aí essa metodologia, ela refina os relacionamentos, as boas práticas, né? Tanto na família como também nas empresas, nas escolas, né? E ternura tem tudo a ver com o caráter de Deus, né? Um caráter de amor, um caráter de respeito, né? Às pessoas. Então, essa é uma metodologia muito interessante. Você está me escutando? Deu uma travadinha Você agora. está me escutando, ou Andressa? Mas tô te escutando agora. Tô te Eu acho que a escutando. internet está travando, não? É, acho Sim, que sim. Mas eu tô te escutando, pode falar. certo. Então, assim, a gente
a gente conversou, não é, sobre aquela questão, uma pergunta que você até já mencionou. Suas atitudes demonstram amor pelo seu filho, né? A palavra de Deus diz em Mateus 19:14: deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, né? Pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então, como que a gente pode impedir que nossos filhos cheguem a Jesus Cristo? Ou, pelo menos, eles tenham uma relação com Jesus, né? Principalmente quando nós não promovemos, né, uma vida sem um relacionamento de amor, de ternura, que reflita o reino de Deus. Por exemplo, a criança, ela é muito sensível às coisas sobrenaturais, muito mais, né, uma relação sobrenatural com Deus do que os adultos, né? Então, aí nós podemos provocar, né, colocar obstáculos nesse desenvolvimento da espiritualidade das crianças, né? Quando os adultos têm dificuldades de vê-las como alguém que tem um relacionamento com Deus. E então estamos acostumados com aquela dificuldade que o adulto tem de parar, de falar com Deus. Essa semana eu tive uma experiência tão linda, não é? No sábado, meus netos vieram para cá e eu gosto muito de colocar o Superbook para ele, né? E Ah, aí ótimo. um tem 3 e o outro tem 5. O de 3 anos é muito, muito ativo e muito sensível, muito sensível. E quando no filme de Davi, que Davi matou Golias, Andressa, ele saiu pulando dentro da sala e ele dizia aleluia, aleluia. Eu Oh, fiquei que tão lindo. feliz de ver aquela reação dele, sabe? E eu fiquei naquela hora feliz e participando desse momento em que ele reconheceu o poder de Deus, não é, na vida de Davi. Então, às vezes, a gente não promove esses momentos, né, com o culto doméstico, não é? Com as orações antes das refeições, porque muitas vezes a gente já come olhando o celular, ou já come assistindo televisão, e nós precisamos, né, mostrar que a mesa ela tem origem na Bíblia, né? Ela é o momento sagrado da gente poder estar ali sentado com Jesus. E se as crianças começam a sentir, né, eu estarei discipulando meu filho para que ele sinta a presença de Deus antes que venham os dias mais difíceis, quando ele não tiver mais tempo, né? Quando ele for adolescente, quando ele não quiser mais escutar os pais. Então, a gente precisa, é, é, como se diz, provocar, promover momentos de espiritualidade com os nossos filhos. Eles precisam ver em nós, quando em Provérbios diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Quer dizer, não é eu ensinar somente, ande assim, não. É enquanto eu vou no caminho com ele, ele deve me ver, ele deve perceber em mim que eu estou andando com Deus, que eu estou andando com, sabe, os valores e os princípios do reino de Deus devem estar na minha vida. E eles começam a ouvir. Então, essa ternura dentro da minha casa, eu estarei promovendo neles a vida, a comunhão com Deus. Eles estarão percebendo em mim. Né? Nós precisamos... tem uma frase que eu gosto muito de Madre Teresa de Calcutá, que ela disse assim: quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. Sabe? Quando nós estamos investindo na nossa família, nós estamos investindo em líderes, nós estamos preparando flechas que vão, né, que vão liderar esse mundo. Então, como Susana Wesley, como muitas mulheres que souberam preparar líderes, eu acho que hoje, mais do que nunca,
sabe? Nós que queremos um mundo diferente, nós temos que investir na nossa família, sabe? Nós temos que investir nas crianças, né? Para que elas possam crescer com essa nova mentalidade. Hoje eu estava vendo uma live sobre o interesse de se colocar algumas algumas formas de ensinar sobre sexualidade nas escolas, totalmente distorcido, não é? E aí a gente se preocupa como a gente vai preparar nossos filhos para esse mundo, né? É em casa, é dentro da minha casa, antes que venham as dificuldades de relacionamento, antes que eles sejam influenciados pelo mundo. Eu dizia assim aos meus filhos quando eles eram pequenos: eu preparo vocês para vocês serem influenciadores e não influenciados, sabe? E Isso. isso é muito lindo, é muito gostoso, né? A gente vê esse tempo. Isso. E quando você, como você disse assim, né? Às vezes Alô, a gente Andressa? perde o Tá me timing. ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Sim. Tô Pronto. ouvindo, sim. Pronto. Às vezes, Sim, assim, pode falar, tô ouvindo. às vezes a gente perde esse time, né? De tratar e de ensinar os nossos filhos. Como você disse, vai chegar um momento em que eles vão estar grandes, eles vão sair de casa, né? E você falou aí da questão dos Isso. adolescentes, e eu pensei assim, Uhum. que muita gente tem muito medo dessa fase da adolescência, né? É uma fase delicada e, e a gente precisa entender que o Sim, tempo de a gente ensinar os nossos filhos é hoje, que o tempo de plantar essa semente é hoje, é agora. Não dá para deixar para depois, né? E a família hoje, de certa forma, ela é bombardeada por todos sim, os lados em relação a várias mentiras, a várias ideias distorcidas, como essa que você comentou aí agora, sobre sexualidade, sim, né? sim, Mas a gente só vai conseguir preparar os nossos filhos para se manterem firmes e fortes contra todos os ataques que estão aí no mundo, se a gente fizer exatamente isso, né? Se a gente fizer o culto sim. doméstico, se a gente nós ensinarmos a palavra de Deus, e essa questão da mesa que você falou é extremamente importante, né? O Uhum. momento de a gente estar junto, é o momento de a gente estar compartilhando um pouco sobre o dia, de ouvir os nossos filhos, ouvir o que eles têm a Sim, dizer e mais, porque é através do dia a dia deles, é através do que acontece na escola, do que aconteceu ali na aula online, é através do que aconteceu de repente no treino, né? Aqui em casa tem 2 atletas, então a gente sempre pergunta como é que foi o treino, e aí aconteceu alguma coisa lá e tal. sim, Então, é através dessas situações do dia a dia que a gente vai imprimir uma cosmovisão cristã. É que eu vou dizer sim. assim, poxa, que interessante, o que é que você achou sobre isso? Tu não acha que ele errou, não? Ó, lá na Bíblia tem dizendo isso, eu acho que ele fez errado. E eu acho que a atitude deveria ser essa. O que é que tu acha? Sim, Né? E a gente vai imprimindo esses conceitos e a forma de viver que Deus nos ensina a viver na sua palavra, sim. né? E a gente só vai ter tempo, só vai poder fazer isso se a gente vai ter tempo com eles, né? Se a gente É, sentar à mesa, se a gente parar e fizer o culto doméstico, que é um tempo tão precioso de sim. ensino, né? De admoestação. Eu comecei a ler provérbios, eu toda vez me delicio com provérbios, porque é isso, né? Provérbios, ele ensina é o pai ensinando o jovem, né, a Isso. caminhar É. em todas as áreas da vida. Você fazer um devocional, um culto doméstico em provérbios com seu filho, é uma bênção do Senhor. Você vai falar sobre É. todos os assuntos possíveis e imaginários e vai instruir ele a andar na palavra e se preparar para os dias maus, né? Para as influências do Isso. maligno, para essas ideias, nessa questão da sexualidade mesmo, que ficou essa história da ideologia de gênero, de entrar nas escolas, de não sei o quê, né, de ser obrigatório, você fica com o coração, né, na mão. Mas aí a gente precisa fazer esse trabalho em casa, né? Deu de pensar. Muitas vezes, eu não sei Isso. se a senhora já ouviu isso, mas assim, muita gente pensa que o trabalho de educar os filhos na área espiritual sobre Deus é a igreja, que a igreja é o local onde os meninos vão É. aprender sobre É. Deus, né?
e perdem o privilégio de ensinar Deus em casa, porque a missão não eu é da acho, igreja, né? A missão é nossa. Deus, quando lá em Deuteronômio 6, ele diz o quê, né? Andressa, é nossa. São nossos Que pais lá nós em Deuteronômio. devemos ensinar aos filhos todas essas palavras que Deus nos ensinou. Isso. E não há prova de Isso. amor maior. Não E é uma assim, de a coisa que eu gente. acho muito lindo, assim, na minha vida, é. E tem uma coisa, né? As crianças, quando eles se tornam adultos, eles vão precisar dos pais conselheiros, mesmo quando se casam. São os pais Sim, que se tornam conselheiros quando eles fizeram a base, né? A base do relacionamento para o futuro é na infância, né? Eu gosto muito daquela frase que diz assim: criança, ela é como semente, tem prazo de validade, né? Então, os ciclos da vida, eles passam. Mas nós precisamos ver o exemplo de Jesus, que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus dos homens. Ele preenchia os ciclos, né? Com plenitude. Então, ele não passava para outro ciclo sem estar totalmente resolvido. E essa é a consciência da ternura no lar, não é? É você ter a convivência do reino de Deus. Seus filhos são os primeiros discípulos, são os principais. Eu gosto muito do exemplo de Noé, não é? Que Noé, ele salvou todos os filhos, as noras, a esposa, que é muito difícil hoje, não é? O corre-corre, as pessoas estão negligenciando. E hoje a gente vê a necessidade da gente retomar a atitude de Noé, de cuidar da família, de preparar a família, de preparar toda a sua casa para os dias, para os desafios da vida, não é? isso. E às vezes a gente ama, né, os nossos filhos, mas às vezes eu acho que hoje, de forma geral, as pessoas estão muito perdidas em como demonstrar esse amor, ou até mesmo o que é amor, né? Porque às vezes amor se confunde com dizer sim sempre. Amor se confunde com fazer as vontades, ou como você disse, de dar presentes, né? Tipo, não importa se a gente dá presente, se a gente não estiver presente. Porque para os nossos filhos, o maior presente é a nossa presença, é a nossa atenção, é o nosso cuidado, né? E faz parte do amor, coisa que poucas pessoas às vezes têm compreendido, dizer não. Faz parte do amor chamar e corrigir os nossos filhos. Porque é muito mais fácil fazer de conta que eu não estou vendo aquilo que ele está fazendo de errado. É muito mais cômodo para mim. Eu continuo ali no meu celularzinho, eu continuo ali vendo o meu programa de televisão e deixa lá. Mas isso, o que passa a mão às vezes parece, por engano, amor, é abandonar os nossos filhos, é abandonar eles à própria sorte. E é triste ver hoje a nossa comunidade, a nossa sociedade, e pensar que esses conceitos eles estão tão distorcidos, né? Que o que é amor parece ser... O que é de fato amor parece ser uma autoridade repressiva, e o que é abandono tem cara de amor. Não é muito eu vejo, isso, né? É verdade. E eu vejo assim, o maior exemplo de amor é Jesus. Sim. Porque Jesus, ele quando formou a sua equipe, né, de discípulos, ele não ali, ele conviveu com os discípulos, ele chamou e ele se envolveu com eles. Ele conviveu durante 3 anos, caminhando com eles, comendo com eles, ensinando, mostrando, não é? Eles tiveram que sentir a presença de Jesus durante esse tempo, um tempo suficiente para eles entenderem que eles deveriam fazer o mesmo. Então, o modelo dentro da nossa casa é o mesmo modelo de Jesus. Não é? É o envolvimento com os filhos, é um relacionamento de intimidade, não é um relacionamento de confiança, não é um relacionamento de compreender o outro, de respeitar. Ele precisa, os filhos precisam aprender conosco
todos os princípios do reino de Deus. E isso não acontece eu falando, mas sim eles me vendo fazer. Eles precisam estar comigo, sabe? Quando meus filhos eram pequenos, eu tinha o tempo integral na igreja, e aí eles andavam comigo, né? Eles andavam comigo, às vezes visitavam o lixão comigo, que eu trabalhei 21 anos no lixão, então eles iam comigo lá, Experiência, né? pequenininhos, porque eles tinham que conhecer o amor de Deus, né? Como é que Deus ama, indo em qualquer lugar. Então, eles tinham essa convivência comigo e a gente conversava muito. Aí, meu filho, o caçula hoje tem 30 anos. E eu perguntei a ele, amor, quando foi que você entregou sua vida a Jesus? Ele disse, mãe, você não lembra? Foi dentro do carro com você. Você conversava sempre comigo e foi dentro do carro com você. Então eu vejo assim, é andando com eles, é no caminho com eles, né? E eles nunca vão se desviar desse caminho, né? Dessa Isso. forma de viver. É uma cultura, né? É uma cultura de ternura, é uma cultura do reino de Deus, né? Então isso é a intenção de Mulheres de Visão, é promover que essas mulheres em todas as igrejas cuidem das suas crianças, cuidem das crianças que estão negligenciadas, que pode ser numa igreja de classe média, e que cuidem ainda mais das crianças que estão nas comunidades, que essas comunidades, essas crianças vão crescer, essas crianças vão vir para conviver com os nossos filhos, né? Andressa, eu gosto muito de um exemplo que aconteceu lá no lixão, né? Eu cheguei no lixão, as famílias moravam dentro do lixão. E aí, uma coisa interessante é que eu conheci as crianças pequenininhas e Deus me levou a investir muito em família, né? Família, aprender a comer na mesa. Eu ia jantar, comer, almoçar com eles lá. Uma vez ou outra eu estava por lá, para poder para que a gente pudesse conviver, né, em família com eles. E aí, essas crianças, muitas delas cresceram, fizeram faculdade, né? E o evangelho do Senhor Jesus muda os paradigmas, né? Muda a visão, né? A esperança de vida. E eu sei que quando meus filhos eram adultos, casados, e as de lá também, e eu chego na igreja e eu vejo aquele quadro, né, dos meus filhos conversando com aquelas crianças que cresceram, que casaram, que se formaram, que têm um emprego, e eles estavam ali conversando de igual para igual. E aí, nisso, a voz do meu coração, não é? Isso é justiça. Isso é a justiça de Deus, sabe? Então, eu não posso apenas me preocupar com os meus filhos, mas eu quero me preocupar também com outras crianças que meus filhos vão ver vidas transformadas. Então, é um exemplo para eles, entende? De que o mundo não está perdido, de que nós somos a luz e o sal da terra, sabe? Então, quando isso acontece, eles estão vendo o poder do evangelho, eles estão vendo que Jesus faz diferença, eles estão vendo que a nossa fé é relevante quando nós vemos fruto, entende? Então, tudo isso é muito lindo, né? A gente investir nas crianças, investir na família, né? Você tem uma oportunidade linda na sua escola, porque dessa escola pode sair os futuros líderes, né? Que vão mudar esse país, que vão mudar o mundo de muitas pessoas, né? Amém. E eu estava pensando que você estava falando, eu estava pensando em algumas coisas. Né? Primeiro que, se a gente entende, de fato, o evangelho que a gente diz crer, a Bíblia que a gente diz crer, né? Se a gente entende que, de fato, a gente está aqui de passagem, que a gente está aqui se preparando para voltar para casa, que é o nosso lar celestial. Se a gente entende que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer que Cristo morreu na cruz por nós, né? E através do sangue dele nós fomos comprados, e apenas através
dele é que nós podemos ser salvos e alcançar a salvação. Nós teríamos um comportamento totalmente diferente em relação à nossa família e em relação aos nossos filhos, né? Seríamos Sim. muito menos negligentes, seríamos muito menos... faríamos muito menos descaso em relação a como a gente vive hoje. A gente daria muito mais importância a isso Sim. do que o que a gente dá hoje, né? A gente, eu acho, dá muito pouca importância. Você disse assim, quando foi que você se converteu? Eu me converti no carro naquele dia com você. Isso, Né? A gente, às vezes, vai muito para a missão, vai para bater porta, vai para o sertão, e a gente esquece de pregar o evangelho aos nossos filhos que estão na nossa casa. Eles são os principais pecadores carentes da graça, do perdão e da misericórdia do Senhor. Né? Então, a gente precisa pregar o evangelho, como você disse, né? Poxa, que bênção poder ouvir isso, né? Tipo, eu me converti ali naquele dia no carro com você, né? Que graças a Deus por isso, né? Que os nossos filhos, eu possa ter um dia uma conversa assim com meu filho, e eu penso, poxa, filho, quando foi que você se converteu? Foi naquele dia quando você estava ali conversando comigo sobre aquele assunto. Né? Então, é isso que a gente quer, ou não? A gente quer ver os nossos filhos caminhando com Cristo, a gente quer ver os nossos filhos felizes, né? E outra coisa que eu estava pensando é que você começou contando os casos de depressão, os casos de suicídio, que tem aumentado, crise de ansiedade em adolescente é cada vez mais comum, né? E tudo isso se resolve com a palavra bem estabelecida na base. Porque tudo isso é ou não é falta de identidade, né? É ou não é falta de propósito. Os nossos jovens hoje, eles não sabem quem eles são, eles estão à mercê do que os amigos ditam que eles são, do que a mídia social dita que eles são. Eles são filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus. Ninguém define quem eles são, eles têm identidade própria. Mas a falta de entendimento leva eles a buscarem aceitação em outros lugares. Então, isso a gente ensina a eles quando a gente estuda Gênesis, né? Na palavra de Deus. E outra em relação à questão do propósito. Muita gente está aí sem saber por que foi feito, às vezes se sentindo um erro, né? Se sentindo, às vezes, abandonado pelos pais e achando que é um estorvo na vida da família. Né? Mas se a gente entende que cada um de nós foi feito para glorificar a Deus, né? Cada um de nós foi feito com um propósito especial, cada um de nós foi desenhado, esculturado. Né? Adolescentes têm muito isso, né? De achar que o nariz está feio, que a bochecha é grande demais e que todos esses complexos. Não, cada uma foi feita, esculpida por Deus, desenhada em cada detalhe do nosso corpo. Né? E somos especiais. Então, se a gente ensina isso aos nossos filhos, veja, dificilmente eles passarão por uma fase dessas. Né? A gente ali pertinho, ensinando a palavra, cultivando o valor da identidade, cultivando o valor do propósito para que eles estão vivos. Então, né, a solução, eu não sei se você viu aquela história nesse movimento do Black Lives Matter, num jogo nos Estados Unidos de basquete. Vários jogadores se ajoelharam com a blusa Black Lives Matter e tal, e teve um que não se ajoelhou. E aí o repórter foi perguntar depois por que ele não tinha se ajoelhado. E aí ele começou a falar, ele pregou o evangelho. Ele disse que entendia que o problema da nação era muito maior do que apenas o racismo, que existiam vários outros problemas e que a única solução para todos os problemas do mundo era o evangelho, era Cristo. Que não era um movimento com uma frase estampada que ia resolver o problema. E é isso, o problema dos nossos filhos é Cristo. Né? Se a gente ensina a Cristo aos nossos filhos, eles vão ter sucesso, eles vão ser felizes. A Bíblia diz que, né, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Né? Feliz um homem que ama o Senhor e teme os seus caminhos. Né? Então, é muito isso mesmo, né? Isso. É muito bom a gente saber que o tempo que a gente gasta em casa com nossos filhos, ele não se perde. A gente pode perder tempo em outros lugares, mas com os nossos filhos nós não perdemos tempo. É investimento, né? É investimento. Né? É verdade. E eu acho que, respondendo a nossa pergunta, né, da live, se a gente
acredita nesse evangelho e acredita que ele salva, que ele gera vida, que ele gera vida em abundância, que ele gera felicidade, né? A maior prova de amor que nós damos aos nossos filhos, né? Como você aí já vivenciou e hoje, graças a Deus, pode ver seus filhos grandes e confessando o mesmo Deus que você, né? É justamente esse, né? É a gente ensiná-los agora, enquanto ainda são pequenos, né? Quando eles estão ainda debaixo do nosso teto, ensiná-los a palavra de Deus, né? Ensiná-los a viver esse Deus maravilhoso, como a senhora disse, tipo, não é apenas falando, é falando também, mas é vivendo junto, né? Caminhando ao lado a lado. Isso. E uma coisa que a gente sabe, o mundo hoje está desafiando as pessoas a gastarem mais tempo, né, crescendo, desenvolvendo suas empresas, cuidando dos seus negócios, ganhando mais, não é, acumulando mais. Só que quando nós fazemos isso, nós estamos tirando o melhor da nossa família, né? O melhor que tem, porque quando a gente trabalha a questão da ternura, a gente trabalha a questão da cultura do reino de Deus, a gente trabalha a entrega incondicional, sabe? Do perdão, do cuidado com as minhas palavras, do cuidado com o tempo que eu estou dedicando à minha família. Então, esse cuidado, ele tem origem no despojar, quando Jesus se desinstalou. Ele saiu do céu, ele deixou toda a sua glória no céu e desceu, sabe? Então, esse é o momento desse esforço, o esforço de descer daquilo que a gente acha que é importante a gente fazer para o nosso trabalho, para a geração de renda, para manter um padrão, e a gente se desinstalar para fazer aquilo que é essencial, que é indispensável, que é investir na minha família. E as outras coisas serão acrescentadas, porque quando a gente investe na vontade de Deus, a gente não vê essas pessoas passando por crises profundas. Pelo contrário, né? Envolve muita alegria nela, gera alegria nela e na família, não é? Pode ser que ela não tenha digamos, os recursos de linha, né? Da última linha, mas ela tem uma alegria, uma paz, né? Uma integração, uma harmonia familiar, por causa dessa prioridade que ela deu. Então, é verdade. Não é? Estava lembrando agora, você falando de uma amiga que se converteu recentemente e ela estava tendo muita dificuldade de relacionamento com a filha adolescente. E ela dizendo assim, né, compartilhando um pouquinho com uma certa dor, da dificuldade de lidar com ela e tal. E ela se converteu recentemente, ela começou a ler a Bíblia e começou a estudar a palavra e tentar entender aquilo que Deus queria para ela. E ela compartilhando esses dias comigo, dizendo assim, meu Deus, como o relacionamento meu com a minha filha mudou. Desde que eu comecei a entender a Bíblia, desde que eu comecei a entender o que eu preciso fazer, né? E ela estava assim, extasiada, pensando, até brincando assim, eu estou me sentindo tão sábia. Porque, né, eu tenho absorvido tanto desse conhecimento que quando ela fala agora, ou quando ela erra, eu sei como falar, eu sei como abordar, eu sei como corrigir. E isso é uma bênção, né? Porque a gente é chamado a trazer, né, esse evangelho para nossa casa. Mas a gente precisa lembrar, pelo outro lado, que a gente não tem como trazer esse evangelho para nossa casa se a gente não se preparar, se a gente não estudar, se a gente não tiver vivendo esse evangelho e não tiver conhecimento dele, né? Então, os pais... Eu estava pensando esses dias até, assim, em algumas coisas, e pensando nisso, né? Uma teologia fraca, ela produz pais fracos. E pais fracos produzem filhos fracos. Isso. Porque se eu não entendo o evangelho,
eu vou ser um pai fraco e eu não vou conseguir passar e transmitir esse evangelho para o meu filho. Então, ele também vai ser um filho fraco, sem visão, sem entendimento de propósito, né? Então, a importância de a gente se preparar, e até abrindo aqui esse parênteses, a gente, dentro dessa perspectiva, é que a gente criou, que é a Ecoprime, né? Criou o Centro de Treinamento para Pais Cristãos, que acontece, inclusive, esse final de semana, no dia 14 de novembro. Justamente por esse entendimento de que nós temos uma missão extremamente importante e especial. Né? Mas é impossível nós conseguirmos executar, primeiro porque somos falhos, precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. Né? Isso, Mas nós precisamos, e é isso que ele nos chama a dar o nosso melhor. E para que a gente possa dar o nosso melhor, a gente precisa se preparar. Então, eu não sei se você já tomou conhecimento desse evento. Ele acontece nesse final de semana, é um evento presencial com especialistas na área de educação, de criação de filhos, para que a gente possa entregar estratégias práticas, bíblicas, para as famílias, né? Para que a gente possa proteger o coração dos nossos filhos e conduzi-los a Deus, porque essa é a nossa missão. E a gente não dá para ficar mais, né? Tipo, vivendo e fazendo de qualquer jeito. Situações como índice de suicídio, adolescentes e jovens que se desviam do caminho do Senhor. Às vezes eu recebo mensagem de mães, de adolescentes desesperados porque eles não querem mais ir para a igreja com elas. Chegaram um dia e disseram, não quero mais ir para a igreja. Não faz sentido mais para mim. Não é isso que eu acredito. Né? E é uma facada no seu coração, né? Ouvir um negócio desse. Mas por isso que a gente precisa se preparar, porque as influências estão aí, o inimigo está aí, que veio matar, roubar e destruir. E se a gente não tiver munido das armas corretas, a gente vai estar ficando vulnerável nessa batalha. E pior, deixando os nossos filhos vulneráveis nessa batalha. Né? Então, se você não se inscreveu ou não soube do evento, entra no link na bio da nossa página e procura lá CT Online. Lá você vai encontrar todas as informações. A gente está com as últimas vagas. E aí você pode ver lá, se ainda consegue se inscrever para que você possa estar com a gente agora, neste sábado, 14 de novembro. Sim. E é uma das muitas instituições que Deus tem levantado, né, com uma visão mundial aí, que está cuidando das famílias, dos filhos, das mulheres, né? E Deus tem levantado, o tempo é urgente, a gente precisa se levantar quanto igreja para fazer alguma coisa, para tomar alguma atitude, para guerrear nessa batalha com as armas corretas. Isso. Né? Eu quero convidar as pessoas a entrar lá no site da Visão Mundial, né? É impressionante como Deus ele está abrindo portas, porque é como assim, quando Deus quer expressar o amor dele pelas pessoas, né? Ele nos usa, ele quer nos usar, ele escolheu nos usar. Então, a Visão Mundial, nesses meses de pandemia, ela já apoiou aqui no Brasil 2.700.000 pessoas que foram assistidas com cestas básicas, com kits de higiene, com recursos para pessoas que pararam de trabalhar. Não é? Então, lá no Amazonas, ali na comunidade ribeirinhas, tem sido assistida com o barco da Visão Mundial. E tem um projeto belíssimo com os imigrantes, né? Nós temos agora, lá no site da Visão Mundial, aí você entra e você vê logo o relatório das atividades da Visão Mundial. E é muito, muito lindo como ela está presente em 221 municípios, né, trabalhando em parceria com as igrejas, com as escolas, com voluntários. E nessa pandemia, realmente, o investimento em emergência foi muito grande. E graças a Deus, que Deus abre as portas, né? Deus abre portas. Agora, no dia 16, a Visão Mundial vai lançar um projeto muito bonito, que é o Escolhido. Durante 70 anos, a Visão Mundial tem trabalhado com o apadrinhamento, né? Os adultos apadrinhando as crianças. Então, agora, né, tem esse novo programa são as crianças que escolhem o seu padrinho e a sua madrinha.
Então, é exposto para a criança várias fotos, né? O nome das pessoas, quem elas são, e as crianças vão escolher. É muito lindo esse programa. E justamente para que a criança possa perceber o poder que ela tem, já começar a ser protagonista da sua esperança, do seu futuro, né? E eu convido vocês a conhecerem o site da Visão Mundial e conhecer esse trabalho sério, né? Os resultados que, para a glória de Deus, né? Muitas vidas são alcançadas. Que coisa boa, que bênção. Ministério importante, né? De acolher aí os necessitados e cuidar das crianças. Sim, né? sim. Que bênção. Pastora Cimeia, foi um prazer. Eu estava ontem na live do Ecoprime Education conversando com a professora. Tudo embaralhado. Pastora Cimeia, foi um prazer conversar com você, conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Visão Mundial, de Mulheres de Visão também. Né? Se vocês não seguem, sigam lá a Visão Mundial. A gente está aqui fazendo essa live pelo canal de Mulheres de Visão, né? Então você pode seguir o canal também para poder acompanhar um pouco mais desse trabalho tão bonito que é feito nessa área aí, especialmente com as crianças, e de repente se voluntariar, né? E participar aí desse ministério tão bonito. Viu? Mas muito obrigada, senhora, aí, de ter conseguido, né, nos encaixar aí na sua agenda. Foi um prazer enorme poder aprender e conhecer um pouquinho mais. Andressa. Eu que agradeço. Nós temos um texto que é base do nosso chamado, que é em Provérbios 31:8, né? Abre a tua boca em favor daqueles que não podem se defender e proteja todos os desamparados. E eu creio que esse é um momento tão importante em que a Igreja do Senhor Jesus não apenas precisa defender seus princípios, mas principalmente ser prova do amor de Deus nesse país. Que Deus abençoe, né? E obrigada por nos convidar, por convidar e conhecer, ter esse momento junto com a Escola Ecoprime. Ok. Obrigada, então, também àqueles que ficaram até aqui conosco, nos assistindo e nos dando o privilégio de poder compartilhar um pouquinho aí das nossas experiências, vivências e um pouquinho do nosso conhecimento. Que Deus os abençoe e até a próxima semana, na quinta-feira, ou, se você conseguir, ir no sábado, dia 14, lá na Escola Ecoprime, Centro de Treinamento para Pais Cristãos. Tá joia? Beijo para todos, boa noite. Deus os abençoe. Tchau. Tchau.